Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, que nada. 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal da melhor idade. Ou seja, este é o canal do homem que tem histórias para contar. Você já se inscreveu neste canal? Ainda não? Poxa, meu irmão, nunca é tarde para ser feliz. Se inscreva no canal Valdeci Poeta, pois aqui nós falamos de música, poesia, futebol, política, religião, histórias de pescador e até mesmo, por que não, contos de assombração. Afinal, este é o canal do Coroa. Portanto, este é o canal do homem que já passou por aquela fase da vida que realmente precisa passar para frente as suas experiências vividas. Portanto, amigo Coroa, este é o seu canal. Este é o canal para você abrir o seu coração, expor a sua opinião e dar asas à sua imaginação. Afinal, existe um antigo e muito verdadeiro ditado que diz: quem velho não quer ser, já bem jovem ainda, começa a perecer. Portanto, devemos valorizar cada ano das nossas vidas, mas fazer do momento presente o melhor tempo para se viver. Afinal, se chegamos até aqui, é porque somos privilegiados. Porque Deus, nosso Pai Celestial, o Divino Espírito Santo, está nos dando a oportunidade para quebrar etapas, para viver momentos além do que talvez muitos de nós imaginávamos que um dia chegaríamos. Mas isso é uma outra história. O importante é que estamos aqui e de agora em diante vamos dar o melhor de nós para que as nossas experiências vividas possam nos ajudar cada vez mais a vivermos tempos de paz e poder passar essa experiência de vida aos mais jovens, a todos aqueles que, por uma ocasião ou outra, de nós se aproximarem. Portanto, meus amigos, este é o canal do Coroa. E nós estamos aqui para bater papo, para falar de amenidades, para trocar ideias sobre os assuntos corriqueiros, ou seja, assuntos do cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre o pleito eleitoral que em breve já estará em pauta. Hoje, 21 de setembro, estamos aí há praticamente 2 semanas, talvez 3, da próxima eleição para prefeito e vereador. E a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser criterioso para, na hora do voto, tomar a nossa melhor decisão.
Mas aí entra aquela antiga questão. Ah, você precisa saber votar. Como? Quem vai nos ensinar a realmente saber votar? Quem é que tem essa mágica escondida na mente? Em algum lugar. Talvez seja praticamente impossível, diante de tantas opções que se apresentam, saber o voto certo em quem votar. É claro que a gente tem o conhecimento, a gente que mora na cidade, a gente conhece o trabalho de cada um e talvez poderíamos dizer que para prefeito talvez seria até mais cômodo esse saber votar. Mas a gente sabe que é um caminho no escuro, pois a política ela é feita de armadilhas e muitas vezes, evidentemente, a gente pode se equivocar. Porém, o voto para vereador, este sim, é um voto praticamente, digamos que por amizade, por respeito, por amor, pelo que, qual o quesito que poderia se usar para escolher o candidato ideal para ser o próximo vereador. Se a gente sabe que nem mesmo 1, 2, 3, 10, talvez em muitas cidades pequenas ou consideradas pequenas por esse Brasil adentro, talvez 10 vereadores ainda não são suficientes, já que a Justiça Eleitoral concede um número exorbitante de vereadores para essas cidades consideradas pequenas. Ou seja, talvez poderíamos até dizer cidades que estão em fase de desenvolvimento. Mas a gente sabe que talvez não seria um número realmente pensado por aqueles que conduzem essa forma ou essa formatação eleitoral. Porque a gente sabe da função do vereador, a gente sabe que o vereador, ele tem pura e simplesmente por obrigação vigiar o que o nosso prefeito está fazendo, como está sendo distribuindo a verba pública. O vereador, sim, se você analisar por outro lado, talvez poderia se dizer que ele teria uma vasta área para se trabalhar dentro de uma cidade. Sim, porque numa cidade aí de 100, 150 mil habitantes, por exemplo, são inúmeros problemas que se apresentam no cotidiano. Porém, a gente sabe que grande parte dos vereadores, eles não colocam o pé no chão e depois que passou a eleição, evidentemente, ele já não vai mais nas consideradas periferias, nas áreas carentes, onde talvez poderia se dizer estão os problemas mais evidentes. Então, se analisar por esse lado, poderia-se dizer que um vereador teria muito trabalho, sim, a fazer. Mas o que se vê durante os 4 anos
São vereadores se reunindo para mudar nomes de ruas, são vereadores se reunindo para aumentar salário próprio, são vereadores se reunindo para debater questões que não atendem diretamente à população. E nós percebemos que, infelizmente, é um trabalho que, de certa forma, fica à mercê. Não é um trabalho que venha somar diretamente ao grande público. Infelizmente, esse número exorbitante de vereadores povoam as consideradas pequenas cidades por esse Brasil adentro. Mas é a lei. E a gente sabe que lei existe para ser cumprida. Muito embora, por outro lado, a gente entende, a gente percebe que essa lei talvez já seja feita para favorecer terceiros. Mas temos que escolher um candidato, ou de um candidato, a gente tem que escolher aquele que a gente gostaria que fosse um vereador na nossa cidade. Ah, mas eu vou votar no fulano de tal porque ele é bom, porque ele distribui cesta básica, porque ele está sempre ali fazendo com que eu acredite que novos tempos virão. Talvez seja essa a questão. Porque agora, principalmente, nesse período em que se faz a campanha, o que a gente mais vê são as promessas. Promessas vazias em muitas situações. Porque a gente percebe que são promessas que não irão serem cumpridas. Nós temos uma verdadeira hipocrisia pairando sobre essa questão política. Infelizmente, essa é uma questão que talvez não poderá ser transformada em tão pouco tempo assim. Talvez passará a nossa geração e nós veremos essa política feita de forma contestável, até pelos cidadãos mais, digamos assim, afastados desse meio político. Porque nós sabemos que existe uma gama de representantes da alta sociedade, empresários, socialistas, digamos que pessoas ligadas à comunicação, que estão sempre em evidência. Estes sim são presentes o tempo todo no meio político. Mas o considerado cidadão comum, o trabalhador, aquele talvez, digamos que com menos experiência política, ou em outras palavras, aquela pessoa que procura simplesmente se abastecer de informações quando está chegando a eleição. Essas pessoas, elas vão serem com certeza levadas pela opinião de terceiros, porque elas não estão analisando em tempo real o que realmente acontece na política de uma forma geral. Mas a política realmente ela é um vasto campo a ser debatido. A política nos oferece uma gama enorme de opções para que possamos estar
trazendo aqui no YouTube, nos nossos canais de entretenimento, enfim. A política, ela, por mais que a gente saiba o quanto que ela é desonesta, o quanto que ela perturba, o quanto que ela tem causado mal a muitos que se deixam levar pela euforia de um determinado grupo que exerce uma política mais ferrenha. A política tem feito muito mal, sim, ultimamente, à sociedade, porque certas pessoas, infelizmente, talvez passando por momentos psicológicos de fragilidade, essas pessoas se deixam ainda mais serem conduzidas a situações em que, quando se dão conta, infelizmente, estão se afundando num lamaçal de hipocrisia. E os grandes nomes realmente que colocam essa situação, que expõem esse lado ferrenho ao grande público, está ileso, ganhando a sua vida tranquilamente, simplesmente fazendo com que os seus, entre aspas, seguidores caminhem por esse caminho incerto, simplesmente pelo prazer de mostrar o poder. Sim, talvez a política seja hoje, entre aspas, a gente fica sempre tentando repetir essa frase hoje, antigamente, mas não é assim. Na verdade, a política sempre teve esse lado fervoroso, em que aqueles, talvez levados pelo egoísmo, levados pela sensação de poder, de querer realmente mudar uma situação, se deixam levar. Mas nós poderíamos ficar aqui 1 hora, um dia, sei lá, a gente realmente tem muito assunto a ser conversado sobre a política. E cada um, evidentemente, tem a sua opinião, e a gente espera que na hora do voto, que aquele eleitor possa realmente repensar a sua opinião e que possa dar o seu voto de confiança àquele candidato que realmente promete seriedade, promete, entre aspas, ou que passa uma seriedade, que tem um plano de governo que realmente toque não apenas o coração, mas a mentalidade do trabalhador, do cidadão de bem, aquele que no dia a dia faz com que esse Brasil possa estar em evidência, porque é através do trabalho e somente do trabalho que cada um de nós poderemos realmente ter a nossa vida digna. Sabemos que chega a eleição, a gente confia num determinado candidato, independentemente que seja para prefeito, vereador, presidente, deputado, senador, não importa. Na época de eleição, a gente vai para a rua, vai para os meios de comunicação, ouvem e assistem os candidatos e a gente formula a nossa opinião sobre aquele político e fica ali matutando, será que realmente esse é o candidato ideal? E a gente sabe que, enquanto uma certa parte está acreditando naquelas ideias, existe o outro lado, que está simplesmente torcendo para que a corda
arrebente do seu lado contrário. Então, digamos que será difícil se fazer um país realmente unido. Mas aí já estou falando do lado nacional. Vamos falar das nossas cidades, ou seja, aqui do nosso quintal. Cada um no seu estado, evidentemente, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, por esse Brasil adentro, cada um vai ter agora a oportunidade de fazer com que aquilo que não esteja dando certo mude com o seu voto. E que realmente, se aquele prefeito, aquele vereador esteja fazendo um bom trabalho, se assim o eleitor entende, que realmente vote para que haja continuidade desse trabalho. A democracia é a oportunidade para que cada um de nós possamos, através do voto, quem sabe, não é proibido sonhar, quem sabe possamos fazer a diferença, mas uma diferença que venha a alegrar, a fazer o bem, a melhorar a vida de todos os moradores dessa determinada cidade. Falaremos em outra oportunidade, até a eleição, sobre esse próximo pleito eleitoral. Por aqui fica aquele abraço desse humilde amigo internauta, agora, por que não dizer, youtuber deste simplório canal Valdeci Poeta, onde o bordão diz: passou meio século, 100 é a meta.